O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Neste capítulo 6 de João, nós vemos os principais elementos do Evangelho. Jesus conta que desceu do céu, fala de sua morte representada pela carne e o sangue, cita a ressurreição e revela o seu retorno ao céu. Mas muitos o seguem pelos motivos errados, mais interessados no que ele pode proporcionar do que em sua própria pessoa. O versículo 66 diz: Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Ué, cadê aquela multidão que o seguia no início do capítulo, os milhares que ele alimentou na multiplicação dos pães? Agora ele fala apenas a 12 pessoas que restaram. Iriam eles também deixá-lo? Nós vivemos numa época em que a cristandade se transformou num grande circo, com novas atrações para atrair e entreter o público. Onde antes havia um pregador do Evangelho, hoje há um palco com músicos e dançarinas. Há eventos sociais, empresariais, esportivos, para atraírem pessoas com os mais variados interesses. E Jesus, onde está? Imagine que você fosse um cristão, vivendo no 1º século. Para começar, você não se filiaria a uma denominação, porque tal ideia só apareceria mais de 1000 anos depois. Você se contentaria em ser chamado simplesmente de cristão. Ao se reunir em comunhão com o Senhor e com seus irmãos, vocês se ocupariam da doutrina dos apóstolos, das orações e da ceia do Senhor. Nada mais. Quem quisesse ver músicos e dançarinas teria de ir aos festivais dos deuses romanos. Apenas o Espírito Santo e não um homem lideraria essas reuniões. Um irmão poderia sugerir um hino para todos cantarem, outro faria uma oração e 2 ou 3 ministrariam a palavra de Deus enquanto os outros estivessem julgando. Nada de gritarias ou ataques de histerismo. Haveria reverência e ordem, porque o Senhor estaria bem ali no meio de vocês. Afinal, era para Ele, em seu nome, que vocês estariam congregados. Jesus seria suficiente para vocês, mas parece que em nosso capítulo ele não é suficiente para alguns que querem abandoná-lo. Ele pergunta aos 12 se querem fazer o mesmo e Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você já creu em Jesus? Ótimo. Pedro diz: temos crido e conhecido, portanto agora você irá desejar conhecer mais de Jesus, congregar-se para Ele. Não para você ou suas emoções, nem para um líder ou uma religião. Irá querer estar onde Ele está, onde Ele é o centro das atenções, onde Ele é a atração principal e nada mais. Mas Pedro erra numa coisa, ele diz: nós temos crido e conhecido. Ele fala pelos 12, sem saber que entre eles existe um diabo, Judas, o traidor, que segue a Jesus de olho no dinheiro. Visite www.3minutos.net.